Quem é Jesus? O evangelista João relata nos seus evangelhos 7 expressões, pelo menos, de quem é Jesus, aonde Jesus diz, eu sou. Hoje nós queremos ver uma expressão que Jesus usa, onde ele fala que ele é o pão da vida. O contexto em que Jesus fala que ele é o pão da vida é logo após um grande milagre que Jesus realiza, aonde ele multiplica pães e peixes e alimenta uma grande multidão. E aí Jesus ele questiona os seus discípulos, as pessoas que o seguiam e queriam proclamar o rei. E aí ele faz a seguinte crítica para eles, eles dizem, olha, vocês querem me proclamar rei porque vocês viram o milagre que eu fiz e os pães que eu multipliquei. Mas eu sou o pão da vida, eu posso lhe dar muito mais do que apenas comida. Quando Jesus faz essa afirmação de que ele é o pão da vida, e aí nós podemos facilmente entender o significado do pão. O pão, ele representa muito mais do que aquele simples alimento. O pão, ele representa a nossa necessidade elementar, para alimentarmos o nosso corpo. Talvez o pão seja o primeiro alimento elaborado pelo ser humano, produzido por suas mãos, um alimento talvez mais complexo, mas tão básico, tão simples, para o sustento do nosso corpo. Quando Jesus fala sobre o pão da vida, o povo, as pessoas que estavam ouvindo ele naquela época, certamente se lembraram de um episódio muito importante na história do povo de Israel, do povo de Deus, que foi a provisão do povo de Deus durante o período em que eles passavam pelo deserto, da onde eles não tinham frutas, não tinham caça, não tinham absolutamente nada com o qual poderiam se alimentar. E Deus prometeu que cuidaria desse povo no deserto. E ele providenciou então um maná. O maná, que era uma espécie de orvalho que se sedimentava de manhã cedo, e ele era uma espécie de um pão que vinha do céu. E esse então, todas as manhãs, o povo colhia esse maná, se alimentava, e precisava confiar e esperar que no próximo dia Deus mandaria novamente o maná. E assim Deus sustentou esse povo durante todos os anos em que eles passaram no deserto. Todas as manhãs Deus dava do maná para esse povo. E é nesse contexto então que Jesus ele evoca a ideia do pão. E ele fala então, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, se referindo aqui ao maná, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Lembrando da oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, quando Ele nos lembra que nós devemos pedir o pão de cada dia. Pai, nos dá hoje o pão nosso desse dia. Nesse tempo em que estamos enfrentando toda essa calamidade e incertezas, nós precisamos suplicar e pedir a Deus que nos conceda o pão do dia. Mas nós teremos um desafio ainda maior, de fazer desse pão que hoje eu tenho em abundância, repartir e dar aos nossos irmãos que não terão esse pão. Jesus, ele diz que é aquele que cuida de nós, e ele cuida da nossa vida e cuida da vida dos outros através das nossas mãos. Mas Jesus, ele diz que ele é muito mais do que apenas pão. Jesus é aquele que nos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito e alimenta o sentido de viver. Foi assim que, quando tentado pelo diabo no deserto, Jesus mesmo evoca o profeta que diz, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus sacia a angústia, a fome da incerteza, sacia o medo que nos consome de tantas perguntas que nós temos a respeito do futuro. Portanto, precisamos buscar na palavra de Deus a comida que nos alimenta. Mas mais do que isso, precisamos buscar num relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro com Jesus, aquele que nos dá a verdadeira vida. A vida que não está resumida nesses anos em que nós estaremos aqui, mas a vida profunda, verdadeira e eterna. Assim Jesus diz: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que quer em mim nunca terá sede. Meu querido e minha querida, que nesses dias de incertezas, você possa ser alimentado pela palavra de Deus e possa ser alimentado pelo próprio Deus, aquele que nos sustenta a nossa existência, sustenta a nossa vida, sustenta o propósito de vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Um excelente dia.